Você notou que o boro se estabilizou com 6 elétrons. E o correto seria com 8, por causa daquela nossa regra do octeto. Mas não, ele realmente se estabiliza com 6 elétrons. Ele é uma exceção à teoria do octeto. E como ele tem o berílio, tem outros. Mas isso eu não gostaria de falar nessa aula, não. Primeiro eu quero que vocês entendam bem bonitinho, bem direitinho, o que seria a polaridade e a geometria molecular. Essas exceções vamos deixar para depois, mais tarde. Vocês vão dar uma olhadinha quando chegar perto do teu concurso, perto da tua prova. Vamos agora a outro exemplo, que é a nossa amônia, o nosso NH3. Observe, NH3. Olha só a ligação. O nitrogênio tem eletronegatividade diferente do hidrogênio, logo a ligação vai ser polar. Agora, a minha molécula também vai ser polar. Olha o par de elétron aí disponível. Nós sabemos que o nitrogênio tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 sobrando disponível. Por isso forma um polo, a nossa molécula é polar. Agora vamos analisar essa geometria. Ela tem uma geometria piramidal. Vamos ver agora de uma maneira mais tranquila, né? Vamos usar a nossa aeróbica, o nosso corpo. Legal. Olha para cá. Nitrogênio, a minha cabeça. Hidrogênio, a minha mão. Outro hidrogênio, a minha mão. Como eu não tenho mais mão, olhe para o meu tronco. Então, o meu tronco é o outro hidrogênio. Certinho? Tentou me localizar? Beleza. Olha para a minha cabeça, eu estou mexendo com ela. É o meu nitrogênio. Você viu que tem um par de elétron disponível. O que vai haver? Uma força de repulsão. Olhe, então, por que essa geometria piramidal? Observe meus movimentos. Sai daqui, elétron. Sai daqui, elétron. Sai daqui, elétron. Olhou? Eu me transformei numa pirâmide. Entendeu? Beleza, beleza? Tranquilo. Então vamos agora a outro exemplo. Vamos ao nosso metano, nosso gás do pântano, o CH4. Observe o CH4, observe o elemento central, não tem elétrons disponível e está formando uma figura aqui. Observou? Legal, legal. Agora, vamos pensar a minha ligação. Nós estamos vendo que a ligação entre carbono e hidrogênio apresenta diferença de eletronegatividade diferente de 0. A minha ligação vai ser polar. A minha molécula, ela não. A minha molécula vai ser apolar. Por que a minha molécula vai ser apolar? Você já sabe. Você está vendo que o elemento central não tem elétrons disponíveis, portanto não tem polos, molécula apolar. E aquele desenho, amiguinho, amiguinha, todos vocês sabem que é um tetraedro, por isso nós dizemos que a geometria é tetraédrica. Beleza? Não confunda, ligação é ligação, molécula é molécula, ligação eletronegatividade diferente, ligação polar. Elemento central sem elétrons disponíveis, a minha molécula é apolar. Beleza, beleza, legal? Então, peraí, vamos escutar uma enquete. Você topa fazer uma experiência com a gente? Topo. Então tá. Me conta primeiro uma coisa. Qual que é a viagem dos teus sonhos? Ir pro Caribe. Então, se você conseguir fazer uma coisa aqui, eu pago a viagem pra você, tá bom? Tá bom. Combinado? Aham. Então, o Rafael vai ajudar a gente aqui. Então, vamos lá. Pega um pouquinho de água. Coloca a água pra gente aqui. Cuidado. Tá bom. E agora... gasolina. Cuidado. Mistura aí um pouquinho, cuidado para não vazar.
Beleza. Se você conseguir misturar água e gasolina, eu pago a viagem pra você. Topa? Não tem como misturar. Por quê? A densidade é diferente, A água é mais densa. impossível fazer isso? É impossível. Vem chacoalhando bem esse copo aí? Não, não tem como. Então não vou poder pagar a tua passagem pro Caribe. Por quê? Só ia pagar se você conseguisse misturar. Vocês topam fazer uma experiência comigo aqui? Sim. Sim. Claro. Beleza, então primeiro eu vou perguntar pra vocês qual que é a viagem dos sonhos de cada um aqui. Pra Europa, Que país da Europa? Inglaterra, Você. Índia, Indonésia. Austrália. Se vocês conseguirem fazer uma coisa, eu juro que pago uma passagem pra cada um, pra onde vocês querem ir, tá bom? Então vamos lá, o Rafael vai ajudar a gente aqui com uma experiência. Primeiro, quero um voluntário pra colocar a água aqui no copo. Quem topa? Ah, você, vai. Então vai lá. Coloca a água aí no copo. Tá bom. Beleza. Agora mais uma voluntária, por favor, para pôr a gasolina. Tá bom? Agora, quem conseguir misturar isso aqui, eu pago a passagem. Não se mistura. Não mistura? Não. Por quê? Não. Porque um é apolar e outro é polar. Você concorda? Aham. Você tentaria misturar? Não dá certo. Ó, tá valendo uma passagem para a Indonésia. Vamos tentar. Não dá certo. Não vou tentar mais, a viagem fica para uma próxima. Fico devendo a passagem. Vendo aí. Fico devendo a passagem, então, né? Bom, pois é, isso é uma coisa impossível pra gente fazer, não tem condições. Se fosse álcool, pelo menos. Se fosse outra coisa, ia ser meio melhor. Viram lá o que o pessoal achou? Ora, claro que não vai dar para misturar água e gasolina. A água, ela é polar. Nós já vimos isso. E a gasolina é apolar. Jamais conseguiria unir aí, fazer uma mistura homogênea. Nós temos aí, então, a nossa mistura heterogênea bifásica. Tu tá vendo a água e a gasolina acima. Ora, mistura heterogênea. Se fosse homogênea, nós teríamos apenas uma fase. Quer dizer, coitadinho de quem tentou aí conseguir misturar água e gasolina. Tem outros exemplos também, água e óleo, e vai por aí afora, né? Mas tudo isso tem um porquê que você vai ver daqui a pouquinho. Ah, agora eu aprendi o que são misturas heterogêneas. Isso mesmo, Gotinha. Agora nós vamos para a polaridade e a solubilidade. Que aí você vai entender melhor ainda das misturas homogêneas e heterogêneas. Por que não se misturam? Olha lá, substância polar dissolve substância polar e não dissolve ou dissolve pouca quantidade de substância apolar. Substância apolar dissolve substância apolar e não dissolve ou dissolve pouca quantidade de substância polar. Vamos entender melhor a lei dos semelhantes, onde polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Eu tenho aqui uma mistura homogênea, ou melhor, eu só tenho uma única fase, um único aspecto, e aqui eu coloquei água e álcool. Água polar, álcool também polar, nós teríamos a nossa mistura homogênea. Agora veja a outra. Nesta outra, eu tenho duas fases, eu tenho uma mistura heterogênea. É a nossa água e gasolina que eles tentaram misturar esses dois componentes. Nada disso. A água, ela é polar, a gasolina é apolar. Isso, novamente vos digo, é a lei dos semelhantes. Claro que existem exceções, mas não vamos falar nelas. Vamos ver outro exemplo. Temos aqui, novamente, uma mistura homogênea. Seria a mistura entre gasolina e o sulfeto de carbono. Isso quer dizer
que todos dois são apolares. Gasolina apolar e o CS2 também apolar. Por isso formou aí a nossa mistura homogênea. Beleza? Deu para distinguir polar, apolar? Tudo, tudo. Então nós vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu sei que essa partezinha aí é um pouquinho complicada para tua cabecinha, porque está no espaço. Então, olha só, na hora que você for ler seu material didático, sempre lembre da minha imagem, da minha aeróbica, da minha estrutura linear, piramidal, da tetraédrica. Sempre tenha na tua imaginação a disposição dos átomos no espaço. Vai ficar mais fácil para você. Faça todos os exercícios do teu material didático. Eu acho que isso aí vai ficar muito legal. Não decore. E as exceções, tu dá uma lidinha aí, sublinha com canetinha texto. Uma hora ela vai ser importante para você. Ok, amiguinho? Ok, amiguinha? Beleza? Tranquilo? Um beijinho. Até a próxima. O tema da aula de hoje foi Ligações Químicas 4. Vimos a polaridade das moléculas, já sabemos o que é uma ligação polar, uma ligação apolar, uma molécula polar. Nós vimos também as geometrias, nós temos estruturas planas, lineares, nós temos triangulares, tetraédricas, piramidais. Vimos o quanto é importante analisar o elemento central. Olha quantas coisas nós aprendemos hoje. Conversamos também sobre polaridade e solubilidade. Vocês viram também que moléculas polares dissolvem moléculas polares e moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. O que era isso mesmo? Era a nossa lei dos semelhantes. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Nunca esqueça que temos as nossas exceções. Bons estudos! Olá, colega. Essa aula é brabeira, né? Nós sabemos da dificuldade que esses alunos têm com a física, com a química também, mas eu acho que a física ainda é pior. Falar em vetores é altamente terrível, não dá. Por isso que eu fiz essas brincadeiras todas, essa aeróbica toda. Você sabe aí o quanto é difícil para o aluno entender essa parte de geometria, de polaridade, mas vai lá com seu jeitão. Eu sei que tu vai passar um aulão para eles. Movimente bem o corpo, dá teu jeitão, porque falar em vetores só se você tiver muita sorte de ter uma turma em que tenham visto essa matéria durante aí o período que nós vamos entrar nisso. Tu sabe o quanto é difícil. Uma boa aula, parceiro. Uma boa aula, parceira. Até mais.